Olá, boa noite. Oi, Hudson. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Oiê, Oi, Lu, boa noite. Bom, a gente boa nem combinou e noite. estamos a bandeira verde, amarela e azul. Oh, legal. Contos amigos, né? Já é uma Pois é, coisa sintonizada. é isso aí. Deixa só. Boa noite, gente, tudo bem? Deixa eu ver aqui, Suhaila. Pronto, só o chamando aqui, Suhaila, para a gente Responsabilidade, já. hein, Hudson? A gente aqui na live de transtornos do movimento. Pois Viu Pois é. é, aí? dona Lorena. Viu aí? Pois é, Nada dona como um dia Lorena. depois do outro. É. Pois é. E eu tô entrando no departamento e já estamos na live, vamos lá. É Pois é, eu nem batizado. sou do departamento. Eu já estou Por aqui enquanto, né? Por enquanto. por Ainda. enquanto. Se Deus quiser, aqui 2 anos estarei enviando a minha carta. Em novembro de 2025, se Deus quiser, minha cartinha vai estar na mão de Lorena. Vai demorar tudo isso. Bom, Lore, considerando tudo que eu tenho para fazer na Brafim, eu acredito que vá, mas você sabe que você pode contar comigo para o que você precisar, cá estou. Mas eu acho que vai, Lore. Minha amiga, eu não consigo, não. Eu imagino. Deixa eu chamar a Suhaila aqui de novo, que está aparecendo aqui que ela não estava conseguindo entrar. Mas eu vi que ela tá aí na live, deixa eu ver se agora vai. Já foi. Agora foi. Oi, gente. Oi, boa Olá, boa Boa noite. noite. noite, tudo bem? Tudo bem, e Tudo você? Tam- ótimo? Também. Estão me ouvindo bem? Sim, boa Sim, Então noite. tá, sim. então tá ótimo. Muito bem, minha gente. Então vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou Lorena Rosa Almeida, né, fisioterapeuta, estou como coordenadora do Departamento Científico de Transtornos do Movimento da Abrafim. E aí, uma iniciativa do departamento da gente fazer essa live hoje em alusão ao Dia Mundial dos Transtornos do Movimento, né, que foi celebrado no dia 29 de novembro, pelo segundo ano. Essa data que é uma iniciativa da NDS, que é a Sociedade Internacional de Parkinson e Transtornos do Movimento, justamente para promover um momento de conscientização sobre essas questões, né? E aí, para a gente conversar hoje, a gente convidou o Dr. Hudson, que é o mais novo membro do Departamento de Transtornos do Movimento. Então, ele acabou de entrar e já está participando com a gente, já está colaborando, é o batizado dele no departamento. Doutora Suhaila, que também é membro do Departamento de Transtornos do Movimento. E Luanda, que é a diretora científica da Brafim, que vem numa relação aí muito amigável com o departamento. Um dia ela estará formalmente Muito vinculada, né? apaixonada. Mas Você é muito apaixonada. e colabora bastante com a gente também, né? Já participou de alguns eventos, já fizemos algumas parcerias, então a ideia da gente hoje é conversar um pouquinho, e aí eu agradeço muito a vocês pela presença e espero que seja um momento assim muito enriquecedor para a gente e para as pessoas que estão aqui com a gente hoje, tá? Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui hoje à noite. E aqui em Salvador é véspera de feriado, viu? Amanhã é feriado aqui pra gente. Só depois que eu me lembrei, só depois da data. Aqui é o caos do final do ano. Em São Paulo, feriado pra gente agora só Natal e olhe lá. Pois Mas eu é. acho, posso interromper a dinâmica só para fazer uma fala? Eu acho que, assim, não só em meu nome, mas em nome da diretoria,
executiva como um todo. Eu me questionei muito ao longo do dia se a gente deveria fazer essa live hoje ou cancelar. A gente teve uma perda muito importante no cenário da fisioterapia neurofuncional. Eu acho que, em especial, no cenário da fisioterapia neurofuncional na criança, que foi a perda da Dani. Eu tenho certeza que o céu está em festa, mas a gente aqui na Terra está muito triste, porque é alguém tão impactante, tão importante para a nossa área, para a nossa história, de uma forma tão precoce. Mas ao longo do dia eu fiquei pensando que todas as oportunidades que eu tive de estar com a Dani, ela estava discutindo ciência com qualidade, com ética, em prol da melhora do paciente. Então, eu acho que, de certa forma, até uma forma de honrar o privilégio que nós tivemos de estar com ela, de conhecê-la, de ver o amor, a paixão que ela tinha pela pediatria, pela Abrafim, né? A Solange fez a lembrança que ela foi uma das nossas primeiras delegadas. Então, eu acho que discutir a ciência com qualidade, discutir intervenções que possam promover a melhora para o paciente, é a melhor forma de honrar, de fato, os nossos colegas que já nos deixaram, os colegas que estão aqui e a nossa profissão. Então, só para, né, para todo mundo entender que a Abrafim como um todo está de luto, mas que foi até uma tomada de decisão da possibilidade não só de ter essa fala, de homenageá-la, mas que a promoção da melhora da fisioterapia neurofuncional, a promoção da melhora da fisioterapia neurofuncional na criança foi uma das grandes paixões da Dani. Eu acho que, de certa forma, é uma forma de honrá-la quando a gente pode discutir possibilidades de melhorar o tratamento e a vida dos nossos pacientes. Então, que a família receba, né, os nossos sentimentos, o nosso conforto, e tenha certeza que ela... Acho que Lu travou. Acho que sim. Mas só confirmando e ratificando, né? A família receba o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa gratidão, né? Pela presença e pela vida dela, que sempre trouxe no seu sorriso, né? A sua marca principal, né? Em prol do paciente, no caso das crianças. Isso. E tem uma mensagem linda, né, que foi postada hoje pela Abrafim, que ainda não viu, tá postada aí no feed. Então dá uma olhadinha lá. Muito bem, então deixa eu convidar a Lu aqui de novo, e aí a gente retoma. Oi, Lu. Oi, voltou? Voltou. Eu moro na frente de uma reserva. Eu tenho esse privilégio. E está chovendo, então Deus proverá. O Hudson complementou, Lu, sua fala, e aí eu comentei da mensagem que foi postada hoje pela Abrafim, quem não tiver visto ainda, para poder dar uma olhadinha no feed da mensagem que foi postada hoje, tá? Muito bem, então vamos lá. Vocês fiquem à vontade, quem está aqui com a gente, para poder perguntar, colocar as perguntas aí no chat, e aí a gente vai respondendo ao longo da live. Então, assim, qual é a ideia, né? Uma coisa que a gente até discute muito no departamento é que a gente fala assim, o departamento é o departamento de fisioterapia nos transtornos do movimento. E aí muita gente pergunta o que são os transtornos do movimento, né? Então, às vezes, a gente se depara assim, com essa questão conceitual mesmo. E aí, acho que o primeiro ponto, assim, para a gente começar falando é justamente isso, né? Os transtornos do movimento, eles também são conhecidos como os distúrbios do movimento, né? E são condições neurológicas que envolvem geralmente assim, ou algumas lesões ou alteração no funcionamento dos núcleos da base ou de suas vias, né? Além de outras estruturas cerebrais também.
mas eles são marcadamente caracterizados por alteração no movimento, né? Justamente por comprometer as áreas que são responsáveis pelo controle dos movimentos e pela coordenação. Então, por isso, essa terminologia mais ampla é chamada de transtornos do movimento, né? E aí, essas condições, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as hipocinesias e as hipercinesias, né? Então, assim, as hipocinesias são caracterizadas por uma redução do movimento, né? E aí a gente tem como grande exemplo a doença de Parkinson. E as hipercinesias são justamente o contrário, né? Quer dizer que são condições com movimentos excessivos, movimentos em excesso, muitas vezes incoordenados, né? Com essa questão da ausência de coordenação. E aí caracteriza, por exemplo, os tremores, as coreias, as distonias. Então tem uma série de condições que fazem parte desse grupo aí também das hipercinesias. Então, assim, qual é a proposta da gente aqui hoje? É a gente falar um pouquinho das principais condições, né? Tanto das hipocinesias quanto das hipercinesias. E aí cada um de nós aqui termina trabalhando um pouquinho mais com algumas dessas condições, então eu acho que vai ser muito enriquecedor para a gente conversar e trocar ideias, tá? Então, assim, começando pelas hipocinesias, a gente não pode deixar de falar que a doença de Parkinson é a forma mais comum. E aí, outra coisa que eu acho importante a gente começar mencionando, que é o quê? O termo parkinsonismo, né? Então, assim, é importante a gente pensar, por exemplo, como um guarda-chuva, e o termo parkinsonismo é como se fosse esse guarda-chuva, né? Que significa o quê? Um conjunto de sintomas que envolve a lentidão dos movimentos, que é a bradicinesia, o tremor, a rigidez e a instabilidade postural. Então, várias condições de saúde podem desencadear esse parkinsonismo. E aí a doença de Parkinson é a principal causa, e aí vem os outros tipos de parkinsonismo, né? Os parkinsonismos atípicos, o parkinsonismo secundário, e daí vão outras condições. Então aí, dentro dessa parte assim, da doença de Parkinson, queria te ouvir, Suhaila, assim, o que é que te chama mais atenção assim, na doença de Parkinson? Quais são os principais aspectos que a gente, enquanto fisioterapeuta, não pode deixar de prestar atenção numa pessoa com Parkinson, e o que é que direcionaria a gente para uma avaliação? Boa noite, Lorena. Boa noite, Hudson, Luanda. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu também gostaria de iniciar minha fala mais uma vez, né, estendendo meu grande abraço à família da Dani, que vai continuar viva nos nossos corações pelo legado que ela deixa, não só na Abrafim, mas de tudo que ela fez ao longo da vida dela, que realmente, né, é uma partida muito breve, muito precoce, mas que eu espero que Deus apazigue a dor no coração das pessoas que aqui ficaram, seus familiares, e que a gente possa, né, continuar com o legado dela também, e contribuindo para fisioterapia neurofuncional, pediátrica, adulto, o que ela começou aí ao longo do tempo, né, quando a Abrafim estava iniciando e tanto contribuiu com a gente. Bom, falando um pouquinho então da doença de Parkinson, depois dessa abordagem excelente que a Lorena fez, ela é uma doença muito complexa, sistêmica, que tem vários sinais e sintomas, vários desfechos motores, não motores. Então, eu penso que a primeira coisa importantíssima é a sistematização da avaliação mesmo, como você bem pontuou. Então, uma das coisas que eu acho muito importante quando a gente pensa na avaliação depende muito da experiência do profissional que está atuando com esse paciente. Então, se você que está aqui nos ouvindo, e até muito obrigada, né, pelas pessoas que estão aqui querendo ouvir um pouco o que a gente tem para falar, eu penso que essa avaliação ela tem que buscar os potenciais desse paciente, os problemas que esse paciente apresenta. Então, isso vai guiar o seu tratamento, porque vai
auxiliar você a determinar o nível de atividade, de capacidade funcional e da participação social desse indivíduo. Então, eu penso que essa avaliação, ela tem que começar por uma avaliação propedêutica. Então, fazer uma avaliação de amplitude de movimento, de tônus muscular, uma avaliação de força muscular, de motricidade, de equilíbrio, de marcha. Então, você estabelecer uma propedêutica adequada para avaliar esse paciente e, ao final dessa avaliação, obviamente, não esquecendo todos os outros desfechos não motores, especialmente se você trabalha de uma forma mais especializada com essa população, e escolher instrumentos válidos, instrumentos confiáveis, instrumentos, se você trabalhar num serviço, por exemplo, onde você tem a capacidade de fazer uma avaliação instrumental, padrão ouro, mais fidedigna, lançar a mão disso também. Às vezes isso não é possível, dependendo do local que você trabalha, do serviço que você trabalha. Então, lança a mão de todas as ferramentas possíveis para fazer a avaliação desse paciente, identificar, fazer um diagnóstico assertivo para a gente conseguir determinar um planejamento terapêutico eficaz para esse paciente, e não só o planejamento, mas você conseguir, né, pensar que essa avaliação ela é um processo contínuo, ela não é algo pontual, onde você, só num primeiro encontro você vai fazer isso, mas ao longo do tempo, para você ver os ganhos, as perdas, e se o que você está fazendo está tendo uma efetividade para você ou manter ou recalcular sua rota, né? Isso, é bem interessante esses pontos, porque assim, uma coisa que eu costumo falar muito até assim, lá no serviço, porque são tantas alterações que podem acontecer, e quando a gente faz a avaliação na anamnese, às vezes são muitas queixas, né? E aí a gente precisa direcionar isso de alguma forma. Então a gente costuma escolher juntamente com o paciente, né? Então essa questão de trabalhar junto com o paciente, de ouvir as suas preferências também, justamente isso passa pelos objetivos de tratamento, né? Então assim, a gente prioriza quais são as queixas, o que é que está tendo maior impacto na funcionalidade, e daí a gente direciona a avaliação para essa parte da instrumentalização mesmo, né? O que é que no exame físico a gente vai conseguir utilizar de instrumentos para que isso sim permita que a gente, ao longo do tempo, vá fazendo esse acompanhamento, né? Justamente para poder ver quais são os pontos que a gente está tendo ganhos, o que é que a gente precisa continuar trabalhando, ou mudar o rumo, às vezes até, né, do tratamento para obter as melhores respostas. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito interessante, né? A gente saber assim, o que a gente ouve, como direcionar isso para a parte funcional, e daí a gente junto chegar num objetivo comum assim, né, de tratamento, escolhendo às vezes 2 ou 3 áreas para a gente poder trabalhar por vez, estabelecendo as metas, né, por tempo, e aí a gente vai trabalhando isso até para motivar também o paciente, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente é mais experiente no processo, isso fica mais orgânico, né? Da gente fazer uma avaliação mais focada no objetivo, na funcionalidade, interagindo com o paciente, aquilo que causa mais problemas para esse paciente, o que dificulta ele fazer algumas coisas, ou quais são alguns pontos que esse paciente quer melhorar. Então, isso fica mais orgânico, né, para a gente. Mas, às vezes, um aluno de graduação, ele não, né, a falta dessa expertise. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, às vezes a gente vai num crescente na avaliação e depois ele volta, né, para aquele objetivo mais focado, dentro daquele quebra-cabeça que ele tem, de uma avaliação mais ampla, para que ele tenha uma condição de ter um raciocínio clínico mais aprofundado, porque às vezes o déficit do equilíbrio do paciente está numa amplitude de movimento inadequada, uma rigidez muito grande, onde ele não consegue fazer, né, esses ajustes ali de tornozelo. Então, às vezes falta, né, essa experiência. Então, e por vezes essa resposta está numa avaliação simples, de, por exemplo, de amplitude de movimento, uma avaliação de tônus, né? Então,
Eu acho que fica muito interessante quando a gente une, né, a avaliação propedêutica, a avaliação focada na funcionalidade, no objetivo do paciente, em escalas específicas, validadas, confiáveis para fazer a avaliação, né? Com certeza. E aí eu vou pegar o gancho para falar assim, um pouco do parkinsonismo atípico, que a gente vai nessa mesma linha, né? Então, assim, a gente pode citar aqui como algumas condições a paralisia supranuclear progressiva, a atrofia de múltiplos sistemas, que são condições assim que a gente vê muito em ambulatório especializado, né? Assim como a gente trabalha mais ambulatório especializado de referência, a gente termina vendo mais esses casos, né? E aí a gente tem também, né, a degeneração córtico-basal e a demência com corpus de Levy. Então, assim, a grande diferença, né, assim, do parkinsonismo atípico para doenças de Parkinson é a forma como os sintomas se apresentam, né? Geralmente nos atípicos, o curso é diferente, né? Por isso o nome atípico até difere da doença de Parkinson, que seria o parkinsonismo primário, o típico. E normalmente, assim, os sintomas eles podem evoluir de forma mais rápida e algumas características são mais marcantes. Então, por exemplo, na paralisia supranuclear progressiva existe uma alteração de equilíbrio muito mais proeminente de forma precoce, né? Assim, as quedas costumam acontecer mais cedo, muitas vezes é o que abre o quadro clínico, né? Então, isso é uma coisa que é marcadamente assim, da paralisia supranuclear progressiva. E na atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, a gente tem a presença da desautonomia, né, que é uma coisa que também é bem proeminente assim, de forma precoce. Né? Então, assim, na avaliação médica, tudo isso é levado em conta em relação para ser estabelecido o diagnóstico. Isso impacta na fisioterapia por quê? Porque a gente pensa em termos de prognóstico funcional. Né? Então, desde esse primeiro momento aí da avaliação, é importante a gente saber e diferenciar essas condições, justamente porque isso vai direcionar também o nosso plano terapêutico. Mas, da mesma forma, a gente tenta estruturar a avaliação dessa forma, né? Ouvindo as queixas, vindo o que é principal e direcionar, aí sim, para as questões funcionais. Então, assim, são condições que os sintomas são bem parecidos, mas eles se apresentam de forma diferente, né? Então, assim, você tem a lentidão dos movimentos, tem a rigidez, tem a instabilidade postural, em alguns não tem presença de tremor, assim como a doença de Parkinson também, né? Tem formas de apresentação da doença que também não há o tremor em repouso, e isso daí a gente vai direcionando, né, desde o momento da avaliação para que a gente consiga ter uma visão mais ampla, assim, do quadro. Então, assim, a gente pode falar, Hudson, queria pegar o gancho aí com você também, para a gente já passar um pouquinho e falar das hipercinesias, puxando um pouquinho aí, talvez, assim, eu sei que você já trabalhou um pouco, né, com a parte de Huntington, com as ataxias, e aí a gente já casa depois com a experiência de Luanda aí com as crianças também, com esses quadros das hipercinesias. Acho que a hipocinesia é algo que a gente está mais habituado a ouvir, a ver na prática clínica, né? E aí acaba sendo mais comum. E aí quando a gente vai para o gancho das hipercinesias, a gente também entra dentro do universo das doenças mais raras também, né? Uhum. E aí, muitas delas têm uma causa genética muito forte, né? A Huntington, por exemplo, eu tive a oportunidade, um pouco antes da pandemia se instalar, iniciar, eu tinha um projeto na universidade, a gente acolhia as famílias, né? E aí, para quem nunca ouviu, um paciente com doença de Huntington, ela é uma doença autossômica dominante, né? Ela está relacionada à sequência, né, dos aminoácidos, o CA, o G, então são os CAGs, então quanto maior essa sequência de replicação no exame do cariótipo, mais gravemente esse usuário ele vai manifestar os sintomas. A doença de Huntington, ela cursa com uma tríade, né, que são os distúrbios de movimento com a hipercinesia, além da questão do declínio cognitivo bem acentuado, né, então eles cursam muito precocemente com demência,
E, além disso, tem um transtorno psiquiátrico associado, né? A compulsão, muitas vezes, é o principal, né? Quer seja alimentar, sexual, enfim, né? Então, o grande desafio é que essa questão psiquiátrica, ela vem muito forte, né? Muitas vezes no início da doença, e muitas vezes as famílias, né? A própria pessoa que está cuidando, pode ser que ela seja portadora assintomática, né? E esse é o grande desafio, e muitas vezes as famílias vivem, entre aspas, com licença dessa expressão, assombradas, né? Porque elas não sabem se também vai acontecer com elas, enfim. A gente acaba observando muito, né, nesse rol de doenças neurodegenerativas que cursam também, com a questão mesmo do cuidado centrado na família, que é uma das coisas que, pelo menos nos últimos anos, né, a gente tem trazido isso muito dentro das discussões da Abrafim, né, porque muitas dessas doenças, infelizmente, gente, elas não vão ter uma cura, né? E muitas vezes a gente olhando muito para a questão estrutural, né, de a alteração, a degeneração da perda, a gente deixa de olhar, por exemplo, nos desafios que é levar essa pessoa a, de novo, à sociedade, ao que a gente chama muito dentro do conceito CIF da participação. Então, o que a gente tem feito? Pelo menos assim, eu tenho uma paciente que tem um transtorno, não é a Huntington, mas ela tem um tremor essencial muito atípico, e assim, deu uma melhorada muito com o simples fato da gente conseguir incluí-la numa atividade que ela vem para participar de um grupo de dança, né? Então, ela tem vindo, a gente conseguiu controlar os sintomas, conseguiu controlar e ajudar nesse processo de adaptação, né? Então, coisas que a gente vem observando, e aí eu tive a oportunidade numa audiência pública que eu fui representando a Abrafim no primeiro semestre, de estar numa mesa com o Dr. Akari, né? Referência que a gente tem nas doenças neuromusculares. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele assim, Dr. Akari, eu li o seu livro, mas assim, quando o senhor fala, né, do transtorno, por exemplo, Huntington, ou outras síndromes que a gente trata, quando eu fui lá no capítulo, faça fisioterapia motora e respiratória. Mas o que seria essa fisioterapia motora e respiratória? Eu acho que a gente tem muito que realmente entender, né, dessa interface, né, desses desafios. Algumas coisas que a gente viu muito no projeto com Huntington, eles têm uma fatigabilidade muito alta, mas não adianta você perguntar diretamente, porque eles vão dizer que não estão cansados, eles querem continuar. Então a gente precisa começar a observar marcadores como, por exemplo, a frequência cardíaca, né, que pode dar uma série de pistas, né? Então, e é algo que a gente acaba deixando assim de segundo plano, né? O exercício, o treino locomotor, a Luanda trabalha muito com isso também. Essa questão mesmo da gente estar explorando e fechar a cadeia, né? Exercícios com cadeia fechada, principalmente para membro superior, né? Porque a gente trabalha predominantemente membro superior em cadeia aberta e aí tem mais dificuldade de se fixar, tem mais dificuldade em alcançar, e muitas vezes quando você começa a buscar posições como 4 apoios, ajoelhado com apoio, você começa a observar mudanças e coisas que vão acontecendo. Isso Mas é interessante. Assim, tem assim, alguns estudos, né, algumas diretrizes até de Huntington, e aí uma coisa que é importante a gente sinalizar é justamente essa instabilidade postural, né, mais proeminente assim, por conta da Coreia até, né? E, então, assim, essa avaliação do equilíbrio, para daí a gente direcionar, eu acho que é fundamental, assim, nesse primeiro momento, sabendo até do impacto que as alterações comportamentais, né, e psiquiátricas geram nisso daí também. Então, assim, realmente é muito desafiador. Mas, assim, hoje, né, assim, acho que cada vez mais a gente tem grupos estudando a doença de Huntington, e aí a gente já consegue traçar um plano terapêutico, assim, com um nível de evidência melhor, né? Então, assim, essa questão do trabalho em cadeia fechada, para a gente conseguir controlar um pouco os movimentos e daí a gente conseguir avançar em termos de ganho de equilíbrio para a realização das atividades funcionais e da própria marcha, né? Eu acho que é bem interessante, assim, nesse momento, né? E assim, uma coisa importante também é a gente saber dos estágios da doença, e justamente cada estágio, né, cada fase vai ter
as suas intervenções assim mais direcionadas de acordo com o comprometimento, né? Uma outra coisa, Lori, é a questão também do olhar multidisciplinar, porque assim, você precisa ter um suporte tanto do pessoal da nutrição quanto da fonoaudiologia, porque eles têm um gasto energético assim muito alto, Muito né? alto, é. E até a questão alimentar é o grande desafio, porque eles evoluem com uma das causas óbito, é justamente a pneumonia broncoaspirativa. Então essa preocupação tem entrada assim logo de cara, logo no início realmente do manejo, que a gente precisa começar a identificar que se o usuário ele está comendo, ele está tossindo, sempre que ele come ele tosse, identificar o que é esse gatilho, porque a gente consegue evitar que ele venha a desenvolver uma pneumonia broncoaspirativa. E isso é bem interessante também a gente ter esse tipo de olhar. Hudson, fala um pouquinho do trabalho que você vem fazendo com pessoas com tremor essencial, que é uma coisa assim também que é... A gente vem conversando, né, sobre isso, porque assim, a priori, o que a gente acaba vendo muito no tremor essencial, né, a questão mesmo do uso do medicamento, né, então muitas vezes a pessoa desenvolve ainda como adulto jovem tremor essencial, ela acaba utilizando um medicamento, muitas vezes o propanolol acaba sendo utilizado no primeiro momento, só que à medida que a gente vai envelhecendo, esse tremor ele vai se acentuando. E aí ele começa a gerar impactos muito significativos justamente na qualidade de vida, na escrita e nas AVD básica mesmo, né? A pessoa não conseguir escovar o dente, ela não conseguir ela não conseguir abotoar uma roupa. Então, o que a gente tem tentado fazer nesses últimos tempos, né? Isso realmente, eu estou coletando aí informações sobre como que a gente pode estruturar uma avaliação de função manual, né? E aí a gente já tem instrumentos interessantes para a gente conseguir fazer isso, como, por exemplo, o Nine-Hole Peg Test, o teste de caixa blocos, que a gente consegue realmente identificar, né, e quantificar o impacto que esse tremor traz na vida dessas pessoas. E estou começando a ir atrás de aplicativos, né? Porque hoje em dia a gente tem uma série de opções, enfim. Existe um aplicativo que é utilizado para quem tem sistema iOS, que é o Study My Tremor, né? Ele é muito utilizado para a doença de Parkinson, mas a gente está começando a observar o uso dele também para outras condições de tremor, né? E pode ser algo para a gente entender de fato como que isso acontece, né? Como que são as repercussões, até para a gente traçar as estratégias, né? E outra coisa dentro de tremor também, Lori, se me permite, tem muita interface medicamentosa, né? Nosso país, principalmente quando a gente olha o envelhecimento, né? A gente é muito medicalocêntrico, né? Muita questão do medicamento, do fármaco. Então, muitas vezes, né, entender por que está tremendo, a questão da ansiedade, que tem vindo muito fortemente, é uma herança que a pandemia deixou com a gente, né? A gente tem visto adolescentes, né, extremamente ansiosos. Hudson, seu áudio cortou. Meu carregador aqui. Mas essa questão mesmo da ansiedade, né? De você começar a observar que pacientes mais ansiosos, né? Cada um tremendo mais. Então, vamos tentar ter um olhar em relação a essa ansiedade também. Tá, Hudson, a gente tem uma pergunta aqui, se o tremor essencial pode vir após AVC. Geralmente, o que a gente observa? Ele, naturalmente, ele vai se desenvolvendo, né? Tem pessoas que tremem mais, tremem menos, mas eles não têm uma repercussão tão significativa. Pode ser, né, que pós-AVC, por conta de perda mesmo neuronal, né, a pessoa perca um pouco mais de estabilização proximal e acabe tremendo mais. Mas a gente precisa investigar melhor, ou se realmente pode ser, por exemplo, ela fica ansiosa quando vai mexer e começa a tremer. Né? E pode ser outro tipo de tremor também, né, Hudson? Assim, existem diferentes tipos de tremor, né? Um tremor de ação, um tremor postural, tremor em repouso. Então, assim, são condições diferentes e aí cabe uma avaliação mesmo mais detalhada com o neurologista, né, para poder saber o que é que está de fato acontecendo. Tem uma outra... de cerebelo pode dar um tremor de ação. Exato. Né? Então,
precisa ver direitinho o que está acontecendo. Nem tudo que Isso. treme é Parkinson, né? Então, É a gente verdade. precisa começar a pensar nisso. E E nem nem todo todo Parkinson Parkinson tem treme. tremor, Exatamente. exatamente. Tem uma outra pergunta aqui. Vocês têm alguma opinião sobre a opção de medicação para a hipercinesia? Eu acho que nós não somos as melhores pessoas para falar sobre isso, né? Ai, gente, realmente é isso que você falou, Lore. A melhor profissional realmente é procurar um neurologista, de preferência aquele que tem uma expertise em transtorno de movimento. Porque aí a gente consegue trabalhar junto, discutir, porque, de novo, conforme a idade, conforme a gente vai envelhecendo, tem muita interação medicamentosa. A gente recebe lá no ambulatório muito paciente que desenvolve parkinsonismo com rigidez bem acentuada por conta de interação medicamentosa. E aí recebe um diagnóstico de Parkinson uma vida toda, e aí quando tira as medicações, o médico geriatra ou o neuro que não tem expertise, você vai observar que ele não tinha Parkinson. Ele tinha outro transtorno, às vezes ele tremia muito e ele começou a tomar medicação para não tremer e aí ficou rígido. Então, assim, essa discussão ela tem que ser feita dentro da equipe mesmo, de preferência com quem tem experiência nessa área. É isso. Obrigada, Hudson. Lu, o que é que você conta aí pra gente das crianças? Eu estou aqui só idealizando como o mundo do transtorno do movimento do adulto ele é diferente da pediatria, porque, na verdade, a gente não tem mundo, né? Ouvir o pessoal do adulto falando com tanta propriedade, a diretriz. E o primeiro ponto é que isso não é muito discutido na pediatria. A gente está falando de 6, 8% da população que a gente trata, com pouquíssimos profissionais especializados. Discutir avaliação é muito difícil, porque boa parte dos pacientes sequer tem diagnóstico de distonia correto. Então, na grande maioria, se a gente for pensar em distonia, a coreotetose, eu acho que ela é muito notória, né? Então, assim, você olha e você vê que o paciente tem uma coreotetose. Mas a distonia, na grande maioria das vezes no Brasil, ela é tratada como uma tetraplegia espástica. Então, esse diferencial, a gente está, assim, com muitos, mas eu ouvindo vocês três falar, eu mudei de ideia, Lore, eu vou mandar minha carta para o departamento. Não vou esperar 2 anos. Porque, Ótimo. assim, é muito diferente, gente, assim, o quanto vocês falam, né, ao Parkinson, que essa nuance que deve ter muito diagnóstico de Parkinson, que não necessariamente é Parkinson, muito diagnóstico diferencial. A gente não tem quadro diagnóstico de distonia na pediatria. Então, assim, eu sou uma grande apaixonada, imagino que seja por esse motivo que eu estou aqui. Na grande maioria das vezes, quem conta para a família que é distonia sou eu, porque o paciente veio acompanhando como um paciente espástico, muito grave, não responsivo ao tratamento. Então, eles acabam caindo lá, e aí quando você explica para a família o que é distonia, ela fala, não, realmente, olha isso aqui, isso representa meu filho. E a gente ainda está no ponto de explicar o que é uma distonia, o que é uma coreotetose. Na semana passada, vocês falando de tremor, eu expliquei para uma família que era coreotetose, eu disse assim, a mãe falou, eu acho que eu tenho que ligar para o meu marido, porque ele acha que meu filho tenta bater nas pessoas. Então, eu acho que isso dá uma noção do quanto a gente ainda não discute essa temática dentro da pediatria. Que são os nossos pacientes gravemente acometidos, eles são pacientes de alta complexidade, com uma cognição dentro do contexto da pediatria extremamente preservada. É a criança que você coloca a comunicação alternativa, ela conta o que ela gosta, o que ela brinca, se ela está magoada. Eu falo, até a chantagem emocional acontece, se eu estiver fora do consultório, vai vir na comunicação alternativa, ver se diz, você me abandonou. Eu estava no Cobrafim, mas o contexto da minha criança é que eu tinha abandonado ela porque eu não estava lá. Então, a gente ainda está, quando a gente pensa em contexto de avaliação, no processo de contar para a população que isso existe, que a gente tem os transtornos do movimento, que esse paciente distônico, que esse paciente com coreotetose, eu vi a mãe de uma pacientinha belíssima que a gente acompanhou, com ataxia, que isso existe.
que não existe só a espasticidade, que não existe só a hipotonia. Esses pacientes são, sim, difíceis, eles são pacientes de alta complexidade, porque é isso, você tem uma criança com querer preservado, dentro de um corpo com comprometimento motor bastante acentuado, que dentro dos transtornos do movimento na infância, não existe avaliação que não vá considerar a participação. A gente trabalha por meio da participação. Porque se a gente for pensar em estrutura e função, se a gente for pensar em atividade, na grande maioria das vezes a gente não vai ter grandes saltos. A gente pode ter, né? Assim, eu tenho muitos pacientes que fazem, como você falou, treino locomotor, eu tenho muitos pacientes com mobilidade funcional, mas a minha grande meta com essa população é promover participação. Quando ele está na escola, quando ele está na sociedade, quando ele está com a comunicação alternativa, contando que ele gosta, que ele existe, esse é o momento da pediatria. Então, a gente acaba, dentro do contexto da pediatria, Lore, respondendo essa pergunta, primeiro ponto, a gente precisa discutir, a gente precisa assumir que não existe só espasticidade e hipotonia na pediatria. A gente precisa, profissional da pediatria, assumir que a gente vai ter que se infiltrar, de certa forma, dentro do contexto dos transtornos, que é isso, é ir nos eventos, é ouvir vocês falando e absorver e adaptar para o contexto da pediatria, usar uma ciência muitas vezes indireta. Eu fui, antes de ir para a live dar uma olhada, pacientes com distonia e pacientes com ataxia não chegam a representar 1% da ciência no contexto da pediatria. Então, a gente não tem como tratar um paciente sem usar uma evidência de forma indireta. E que a gente primeiro tem que conseguir fazer diagnóstico. Eu preciso primeiro conseguir olhar e falar, isso aqui não é espasticidade, isso aqui é distonia. Olha, esse paciente ele tem corioapetose, é diferente. Olha, esse paciente aqui ele tem ataxia. Porque são caminhos fisioterapêuticos muito distintos. E entender, eu acho que a grande beleza dos transtornos do movimento na pediatria, na minha opinião, pelo menos o que me faz, eu tenho muito orgulho de dizer que 99% do meu quadro de pacientes são pacientes distônicos, são pacientes discinéticos. E quando você olha para isso, você pensar que você vai trabalhar diariamente com participação, com promoção de felicidade, com promoção do querer, pela luta de que, olha, isso aqui ele quer fazer, ele vai fazer, é isso que ele gosta, é responder assim, vai para a aula de inglês na escola bilíngue ou não vai? Porque quem olha um paciente distônico vai achar que a hora que ele faz um movimento distônico que ele não quer. E muitas vezes é a forma dele falar assim, escuta, vocês não estão me ouvindo, eu quero muito fazer isso, eu quero muito, eu tenho algo a dizer. Então, eu acho que o contexto, quando a gente pensa em avaliação dos transtornos do movimento na infância, eu acho que a gente tem dois grandes sistemas. O primeiro que é a base como a propedêutica neurológica. O fisioterapeuta da neurofuncional, na minha opinião, ele tem que se apropriar do neuro. A gente se apropriou da função. Agora, a gente tem que voltar e agarrar a parte da neurologia e falar assim, eu domino isso aqui. Peraí, eu entendo de propedêutica neurológica, porque isso também não é mais discutível. Eu acho que é o ponto de dizer assim, eu sei avaliar, eu preciso dar o diagnóstico correto, e aí a gente pula para o outro extremo, que é assim, quem trabalha com transtorno do movimento da infância domina muito a participação, porque senão não teria por que a gente estar lá. Se você não for trabalhar com participação, você não precisa descer por parquinho, porque você não vai ter o que fazer, na grande maioria das vezes. Então, tá aí, gente, tinha que ter um desafio para o departamento de vocês. Vão terminar 2025 com, sei lá, 3, 4 pessoas da pediatria que vão discutir isso, que vão falar isso. É a história de pôr nos eventos, de colocar, porque não tem. É muito chocante para mim que gosto de ouvir vocês falando com tanta propriedade sobre tanta ciência, sobre tanto diagnóstico diferencial, e olhar que a gente ainda está discutindo diagnóstico. É um outro contexto, é realmente um mundo paralelo. Eu acho interessante, Lu, essa questão que você comentou. Assim, lembra quando a gente fez o Cobrafim online, a dificuldade que a gente teve para conseguir montar a mesa de transtornos do movimento de pediatria? Então, assim... Gente, tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma das poucas fisioterapeutas da M10 que trabalham com pediatria. Não por expertise, mas por escassez de profissionais. A gente descobriu isso no Cobrafim.
Olha, não diga que não é por expertise, não, tá? Eu concordo que tem a escassez, mas não diga que é por falta de expertise. Então, assim, ó, eu acho que é interessante, eu acho que de fato a gente pode pensar assim em fazer algum evento, alguma coisa que a gente tente reunir, né, as pessoas que trabalhem com pediatria, né, com essa área de transtornos do movimento, acho que vai ser muito Eu acho que é enriquecedor. quase levantar uma bandeira, sabe, Uhum. Lore? Porque sabe o que mais me toca? É você, dentro de um contexto que muitas vezes na minha área, quem trabalha com criança de paciente de alta complexidade, a pergunta que eu respondo com muita frequência é assim: meu filho entende? Você acha que ele está entendendo? Você sabe o que ele gosta? E quando a gente fala de transtorno do movimento na pediatria, a nossa resposta é um sim, ele entende. Isso é tão impactante. Então, se a criança entende, ela está aqui, e não é um desmérito a qualquer tipo de Uhum. alteração que possa comprometer, mas é quase que um encarceramento. E a hora que você abre a possibilidade que o fisioterapeuta olha no olho da criança e fala assim: eu estou aqui por você, a gente vai se entender, o negócio vai dar certo. É de uma tamanha beleza que eu falo, pelo menos na minha opinião, vou usar na minha opinião para não criar polêmica. É a parte mais linda da fisioterapia neurofuncional, é você trabalhar com paciente cinético. Porque é um tipo de relação que a gente nem vai encontrar na sociedade. Então, assim, isso é uma bandeira que tem que ser levantada. Eu acho que e fica, né? Olha, quem você foi convidar para a live, Lorena, no último segundo do ano, né? Que vai devolver a demanda, aquele papel da diretoria científica. É levantar a bandeira, que isso tem que ser discutido, porque a pediatria tem que chegar no nível da discussão de vocês, de adulto. Não dá para mim chegar aqui, Maju, escutar vocês três e falar assim: ó, a gente tá de parabéns. Sei se a gente tá, porque a gente ainda tá no diagnóstico. sim. Mas deixa eu botar mais uma um tempero e uma pimenta nessa discussão. A gente muitas vezes olha o transtorno e esquece de olhar a pessoa, né? Porque aí, igual, não sei se foi o Raila que falou, foi Lorena, ele vai me bater, porque vem um movimento, a pessoa não tem essa intenção, mas acontece um movimento estereotipado, um movimento de grande amplitude. Eu lembro que no meu projeto, eu nunca tinha visto uma pessoa com balismo na vida. E aí veio um paciente com balismo. O meu olho brilhou porque eu nunca vi, eu só vi no livro. Eu tenho registro de um paciente com balismo. E os meus alunos da época ficaram tremendo de medo de chegar perto dele, por conta do movimento. Só que assim, quando ele esbarrava, ele virava assim: nossa, me desculpa, né? Mas assim, a gente tentou É atendê-lo. isso. Como que a gente fez? A gente vinha pelas costas. Então, o treino de sentar e levantar, por exemplo, sendo feito por trás e não pela frente. Mas a gente só pensou nisso porque tinha aquela pessoa que tinha dificuldade e fez a gente pensar. Mas eu acho que o movimento Mas assim, eu acho assusta, né? é isso, porque é a parte. É lógico, notoriamente eu sou conflito de interesse em formato de ser humano falando do assunto. Aham. Mas é a parte que, assim, os dois seres que eu mais amo encontrar na minha vida têm distonia, que é a Gabi e a Antonella. Porque são seres que aprenderam a ter conversas profundas com os olhos. Uhum. Quem trabalha com paciente assim, eu acho que eu vejo, eu participo, eu passo por todos os departamentos e tem um diferencial positivo de cada departamento. Mas sabe qual que é o diferencial positivo do departamento de transtornos? É o amor. Não estou dizendo que os outros não amam, nem nada disso. Mas é o amor que sai pelo olho, que não sai na palavra, porque eu acho que o departamento de transtornos aprendeu a entender a conversa e a participação que é descrita pelo olhar. Mas que, infelizmente, é o paciente que você pode dar um migué e não tratar direito. É o paciente que você pode usar desculpas na pediatria que não tem nível de evidência, que o paciente não vai melhorar, que está tudo bem. Tem uma diferenciação, mas eu acho que é isso. É você conseguir entender esse olhar que tem uma profundidade que não é comum.
Porque você está encarcerado no seu corpo, e eu acho que o transtorno dos movimentos, se eu falar besteira, vocês me corrijam, mas ele tem muito isso, que é o certo encarceramento daquela cognição, aquele coração totalmente organizado, mas que o corpo não responde ao que ele quer te contar, ele não tem como expressar. E essa responsabilidade é muito nossa. Não que eu adoro que é disciplinar, mas o fisioterapeuta está ali no dia a dia. A gente é um movimento de expressão do paciente. A gente trabalha pelo movimento de participação. Isso é o transtorno do movimento. Quem trabalha com transtornos, ele trabalha com participação. Não existe essa dissociação. Essa beleza, essa dança que a gente faz com o paciente, ela é de uma profundidade que se a pessoa quiser ser rasa, ela pula a evidência, ela pula a responsabilidade. E eu acho que por isso que me incomoda tanto o contexto dos transtornos do movimento na pediatria. Porque tem pouca gente para defender a parada, de falar, escuta, tá? Deixa eu contar. Isso aí não é isso. E são famílias que suplicam por esse espaço. Hoje, por exemplo, vou parar de falar, quando eu falei assim, olha, gente, eu vou ter que fechar o consultório antes, porque eu estou demorando muitas horas para chegar em casa e eu tenho que fazer uma live. A primeira sensação foi tipo, que irresponsável, você está fechando o consultório para fazer uma live. Quando eu falei o tema, todo mundo falou, por favor, falou, não, vá. As famílias soltaram e falaram, você está atrasada, vai embora porque você está atrasada, porque esse tema precisa ser discutido na pediatria. Então fica quase, olha, Lorena, estou te devolvendo o presente de eu estar maquiada na quinta-feira às 8 horas da noite, para não ficar com cara de maluca no Instagram da Brafim, porque essa é uma bandeira que vocês têm que assumir, e vocês fazem o departamento de transtorno, é um departamento extremamente sério. Vocês chamam a briga para o peito e falam, vamos lá que a gente vai segurar. A pediatria precisa disso. Estou esperando, olha, quando eu terminar a live, eu estou esperando sua carta, tá? De admissão. Vou mandar a carta hoje, gente. É nesse momento que eu estou emocionada, que eu assumo responsabilidades que eu depois vou me arrepender porque eu não vou dar conta. É agora. Eu ouvi você falando isso. Mayra que vai me interditar, Hudson. Então não vamos deixar a Mayra quieta. Lu, você me fez lembrar de uma criança que logo no início da minha carreira eu trabalhava com criança, depois eu fui para adulto. E o Guilherme, ele tinha uma distonia, e eu lembro que ele abria um bocão, um sorrisão quando você falava que ele gostava, e a gente dizia que ele era ninja, que ele chutava, então a gente entendeu. E me lembrou de um outro, que aí é um adolescente, que ele teve uma TCE e uma anóxia, que evoluiu com uma mioclonia. Mioclonia não, com mioclonia, com a paralisia, a síndrome de Lancet-Adams, que o Bruno falava comigo com o olhar. Ele não conversava, mas ele olhava e você sabia o que acontecia. E aí eu acho que é essa questão desse exercício que a gente vai aprendendo, mas a gente também precisa realmente, né, como você também falou, Suhaila também falou, da gente pegar muito dessa questão mesmo da semiologia, de começar a entender, de começar a analisar, de ver que é diferente, porque a gente também tem, mesmo nos adultos, principalmente nos mais carentes, muito diagnóstico que não é fechado, sabe? Ele teve um AVC e ficou desse jeito, mas será que foi um AVC mesmo que ele teve? Será que não é um déficit que está se instalando? Eu acho que a gente precisa começar a parar e pensar, de olhar que é diferente e que não é simplesmente fazendo uma movimentação passiva que vai resolver o problema, muitas vezes, dessa pessoa. Eu acho que uma coisa importante, Hudson, não é isso mesmo. O que isso traz à tona para a gente é justamente o acesso a um serviço, né? Um serviço especializado ou de fato a médicos que sejam, né, especializados na área, ou neurologistas que tenham mais contato, porque isso faz toda a diferença, né? E aí a gente parte para aquela questão que até a gente vai fazer o censo, né, de transtornos do movimento justamente para saber, né, quem é que está atendendo, onde é que essas pessoas estão, como são esses serviços, justamente para a gente ter essas respostas e tentar chegar nessas pessoas, chegar nesses serviços e trazer essas pessoas para perto de nós pensando na capacitação, né? Então isso daí faz
muita diferença. E um ponto importante é o que o fisioterapeuta, ele muitas vezes é a pessoa que tem mais contato com o paciente. Então, ele às vezes passa por um serviço e aí vai para o fisioterapeuta, né? E aí quando chega no fisioterapeuta, é aí que a gente vai ver, né? Conhecendo mais o paciente, ver quais são as alterações que tem, quais são as características, né? Quais são os transtornos do movimento que aquele paciente apresenta. E aí a gente termina se perguntando um bocado de coisa, né? Então a gente tem muito esse contato com o paciente, e isso traz para a gente toda essa discussão rica que a gente tem, porque a gente vê muita coisa todos os dias, vê muita coisa diferente, então isso daí mostra para a gente o quanto a gente tem responsabilidade como membro da equipe em tratar essas pessoas, né? E lembrar que cada um é cada um, a forma de apresentação é única em cada pessoa, e é para a gente assim, muita responsabilidade, né? Muitas vezes a gente é a pessoa da equipe que está ali no dia a dia mesmo, para poder lidar com tudo, para poder resolver os conflitos, os encaminhamentos, e não consegue tal profissional, não consegue outro, e a físio vai tentando ajudar, e a gente termina se envolvendo bastante, né? Então isso é uma coisa importante. Lu, tem algumas perguntas aqui para você. Com quantos anos percebe-se que uma criança tem distonia? E uma outra pergunta, né, que foi da mesma pessoa, é como diferenciar a espasticidade de distonia em crianças? Na verdade, eu acho que assim, a gente percebe de uma forma precoce. Hoje a gente tem, no último curso que a Brafim promoveu do GM, a gente viu que até no bebê prematuro a gente tem padrões de movimento que já podem ser direcionados. É lógico que quando o controle motor voluntário deveria surgir, isso se torna mais notório. Então, no decorrer do desenvolvimento, a gente consegue ver isso com muito mais clareza, esse padrão do movimento que acontece de uma forma inapropriada. Sobre a diferenciação, eu acredito que para um especialista, eu falo que a gente bate o olho e você vê um padrão torsional, que é muito diferente de um padrão espástico, né? Então, você vê o padrão espástico, o paciente muito mais simétrico dentro do seu padrão alterado, e quando a gente pensa em distonia, a gente vê muito mais um padrão torsional, se a gente fosse pensar numa fotografia. O especialista, ele consegue bater o olho numa imagem e ter essa caracterização. Mas a gente tem escalas de avaliação que diferenciam isso. A gente tem inúmeras escalas de avaliação que diferenciam a distonia da espasticidade, que quantificam a distonia. Eu não sei, eu não vi quem que perguntou, mas se a pessoa depois quiser me mandar uma mensagem, eu posso compartilhar, porque, infelizmente, essas escalas, boa parte não estão na língua portuguesa para pediatria, mas mesmo na língua inglesa, a gente consegue ler diferenciando, porque na pediatria não só é importante você entender se tem ou não distonia, mas entender esse padrão de distonia. Então, entender que ela é mais grave na pediatria em membros superiores que membros inferiores, que esse padrão torsional ele vai envolver cabeça, pescoço e membros superiores, que o paciente vai ter uma mobilidade maior. Então, eu acho que é importante não só fazer uma avaliação simplificada, mas quantificar por meio de instrumentos de avaliação que esse paciente é distônico, porque na grande maioria das vezes você vai dizer que ele é, 90% da população vai dizer que não, vai dizer que ele é um paciente espástico. Mas na pediatria o padrão torsional é um grande diferencial. A criança que faz esse padrão torsional, normalmente ela evolui com uma distonia, pensando de uma forma simplificada de responder uma pergunta desse tamanho, do que o paciente espástico, que tem um padrão muito mais simétrico. Joia, Lu, obrigada. Bom, então, vamos falar rapidamente de tratamento, assim, o que é que vocês consideram, assim, com base, né, no que a gente tem hoje de evidência disponível. Então, assim, voltando, Suhaila, assim, em Parkinson, né? Parkinson, acho que a gente teve um avanço gigantesco aí, né, em termos de evidência em todas as áreas, nos últimos anos, né? E a gente está chegando em 1 hora de live, que era o nosso planejamento, mas vamos falar rapidinho de tratamento. Assim, o que é importante é que a avaliação ela vai direcionar o tratamento, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar de avaliação também, porque acho que essa é a base, né? Com certeza. Eu queria só fazer um adendo na fala da Lu, porque eu acho que ela foi
maravilhosa, né? Cheia de amor, um total engajamento. E eu acho assim que eu me via quase 25 anos atrás, quando o Parkinson era isso que você vive hoje, né? Então, ali pelos anos de 2000, quando eu comecei a trabalhar com essa população, e depois, ali em 2010, quando eu instituí meu ambulatório mesmo como um serviço especializado no tratamento dessas pessoas, e o que é hoje, sabe, Lu? O É. avanço, o pulo, assim, da órbita de Plutão, do que era naquele momento em que a gente começou e do que é hoje. Me lembro de eu na portinha lá do Hospital de Clínicas pedindo para médico fazer a indicação para o paciente ir para o serviço de fisioterapia, onde a gente falava de tríade motora simplesmente, né? Tremor, bradicinesia, rigidez, mais nada. Então, o que é a doença de Parkinson hoje, como ela evoluiu em espectro clínico mesmo, como ela evoluiu em avaliação, em dispositivos avaliativos, em tratamento. Então, hoje a gente tem até inteligência artificial já no tratamento dessas pessoas. Então, é algo assim, que se naquele momento alguém me falasse que eu ia estar vivendo isso hoje, em 2023, talvez eu não acreditasse. E talvez como uma forma de esperança, né, de que você vai chegar nesse momento, eu tenho certeza absoluta, né? E falando de tratamento, eu acho que é bem representando isso, quantos avanços o tratamento na doença de Parkinson ela conseguiu ao longo desse tempo. Então, basicamente, em todos os desfechos clínicos que a gente pensar, nós temos evidências importantíssimas da melhora da fisioterapia. Então, no equilíbrio, na marcha, e eu nem vou falar muito de técnica em si, porque são Uhum. inúmeras e isso depende muito do que o fisioterapeuta tem de disponível na mão dele, no lugar que ele está. Mas, mais uma vez, né, falando o que Lore acabou de falar, da importância de você fazer uma boa avaliação do seu paciente, você fazer uma detecção daquilo que é importante, daquilo que é mais significativo para esse desfecho funcional que o paciente precisa melhorar, para ele melhorar a sua participação, para ele voltar. Eu sempre falo isso para os meus alunos, não adianta a gente melhorar o equilíbrio do nosso paciente. Ele está indo visitar a filha dele, ele está indo pagar a continha na lotérica, né? Ele tá saindo, ele está indo ao mercado. Então, essa transferência do aprendizado, do que acontece no nosso ambulatório, nos nossos laboratórios de pesquisa, que é o que é a verdade para o nosso paciente, que é o que a gente realmente tem que entregar para ele. É isso que a gente quer. A gente quer realmente que o paciente tenha independência, não só ser independente, que ele seja autoeficaz, que ele consiga fazer as coisas dele, que ele tenha qualidade de vida, que ele tenha adesão ao tratamento, porque quanto mais aderido, quanto melhor ele se sente, quanto mais a gente melhora os desfechos, mais adesão ao tratamento esse paciente vai ter, uma vez que o paciente fica muitos anos com a gente. E eu também vivencio muito isso, né? Como eu tenho meu ambulatório aí há quase 15 anos, do paciente que chega bem, e por mais que a gente, né, desacelere a doença, a gente sabe fenômeno de plasticidade, angiogênese, neurogênese, vai chegar um tempo que esse paciente vai ter alguma perda significativa, que a gente vai ter que pensar o que nós vamos fazer, o que ainda a gente vai tentar levar de melhor para ele, mesmo que num estadiamento mais grave, mesmo que o paciente que vai internado comigo, porque como eu também atuo, né, em unidade de internação, em unidade de terapia intensiva, ele chega para mim ali também, como o Hudson falou, com uma pneumonia aspirativa, uma fratura, né, que ele caiu e fez uma fratura, e ele vai estar nesse serviço de internação comigo também, então daí eu me comunico pelos olhos, eu me lembro da nossa história, então eu acho que é isso, né? E aí, voltando para a pergunta da Lorena rapidamente, então nós temos, né, recomendação forte, com altas evidências científicas de várias coisas, treino de equilíbrio, treino de marcha, seja ela com pista, sem esteira, sem esteira, o equilíbrio, treino orientado à tarefa, exercícios comunitários, agora aparecendo bastante coisa de membro superior, que a gente também tinha um olhar não tão grande para isso, né, Uhum. Lore? Então, É. a gente trabalhava muito mais membro inferior, equilíbrio, marcha, isso, coordenação. Então, o quanto a gente tem se focado nisso também, a telereabilitação,
para tentar levar um pouco mais também para locais distantes, onde a gente pode fazer o treinamento de profissionais em locais de mais difícil acesso, neuromodulação, jogos sérios como realidade virtual, realidade aumentada, sensores vestíveis, educação em saúde, enfim, tantas coisas que a gente pode fazer para levar, obviamente, a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Uma questão interessante é a gente perceber assim, a atuação da fisioterapia em todos os estágios da doença. Né? Quando a gente pensa da recomendação atual, que é receber o diagnóstico, procura um fisioterapeuta para poder fazer uma avaliação, é justamente isso. Né? Pensar desde o início se há algum comprometimento funcional. Muitas vezes não acontece, mas a gente já pensa em atuação de forma preventiva, né? De forma preventiva, para trabalhar nas questões, pensando em neuroplasticidade, e desde ali do início, a gente pensar em prevenção de incapacidade, né? Retardar o surgimento de limitação de atividade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim, em Parkinson, o papel da atividade física tem ganhado muita notoriedade, né? Muito, assim, muito. O MDS desse ano foi atividade física, e aí depois disso a gente vê o número de pessoas, até de neurologistas, que começaram a ter um olhar diferenciado para isso, né? Então, assim, hoje a gente já tem alguns estudos, e tem muitos estudos em andamento também, investigando essa questão da atividade física, né? E eu acho isso ótimo, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo para a gente poder reconhecer o papel do exercício mesmo, assim, no curso da doença. Sem dúvida. Em todas as fases, né? Em todas as fases. Sim. Então, isso esse início precoce, eu acho que faz toda a diferença. E só um Então, isso detalhe, é né, Lore, importante. para assim, eu finalizar, o quanto ainda também que a gente precisa evoluir, não só no exercício, mas na frequência, no volume de tratamento, quantas vezes o paciente vai para a fisioterapia, por quanto tempo, o que a gente precisa mais para inibir o comportamento sedentário. Então, não é só ir 2 vezes lá no meu ambulatório, o que a gente, né, vai fazer a mais para esse paciente, para a gente realmente estabelecer custo-efetividade. Eu estou aqui num serviço público, então, se eu posso atender meu paciente 2 vezes na semana, por que eu vou atender 3 e onerar o serviço se a efetividade daquilo é parecido? Então, eu acho que até para quem está nos ouvindo e também é um pesquisador que está aqui, que a gente precisa avançar no campo da fisioterapia neurofuncional, especialmente em transtornos do movimento, essa questão de volume de tratamento, de frequência, enfim, de tipo, pensando também nos subtipos, acineto rígido, tremor dominante, PIGD, então, ainda nos fenótipos, nos diferentes fenótipos e nas complicações, como camptocormia, PISA, que a gente também tem muito poucas evidências, né? Assim como a Lu estava falando na população dela, na pediatria. Isso é muito importante mesmo, a gente ter esses avanços, né? E aí eu pego o gancho para os parkinsonismos atípicos também, que a gente tem alguns estudos, mas a gente carece muito de estudos mais robustos, assim, com a amostra maior, né? Por serem condições menos prevalentes, então isso deixa as coisas um pouco mais difíceis, mas isso não pode ser empecilho, né, para os estudos na nossa área, vai ser mais difícil, mas não quer dizer que não possa ser feito. E acho que isso daí é importante a gente mencionar. E a gente vai muito junto do que a gente acha de evidência em Parkinson, né? A gente busca o quê? Intensificar mais o tratamento, né? Se a gente tem a gente segue a linha, né? O treino de equilíbrio ele precisa ser altamente desafiador, então às vezes mais desafiador ainda, talvez com volume maior para a gente conseguir ter uma efetividade maior. Então são coisas que a gente precisa ainda de fato percorrer um caminho, né? Para chegar numa resposta mais objetiva. Mas a gente consegue, né, pegar muita coisa dos estudos que tem Parkinson e aplicar nessas outras áreas. Hudson, falando um pouquinho aí de você. Gente, vê que eu posso falar depois que Suhaila deu uma aula aí, passando por tudo que a gente pode estar fazendo de estratégias, né?
Mas eu acho que uma coisa que é bem interessante é a gente pensar no comportamento sedentário, né? Porque muitas vezes a gente observa, não há o que fazer. Sim, quando você pensa em cura, mas a gente sempre tem o que fazer quando a gente pensa em qualidade de vida e quando a gente pensa realmente em levar para a participação. E a questão do custo-efetividade é algo que a gente precisa realmente andar um pouquinho mais à frente para que a gente consiga realmente mostrar que as nossas intervenções são custo-efetivas, né? E assim, quando a experiência que eu tive no projeto com Huntington, os pacientes eles têm muita comorbidade, então eles acabam faltando muito no serviço. Também sou de serviço público, né? Então esse é um grande desafio muitas vezes que a gente tem, porque a vaga está lá, mas muitas vezes o paciente não foi, não porque ele não quis, porque ele teve uma comorbidade naquele momento que impediu, sei lá, ele teve uma internação porque ele desenvolveu uma pneumonia broncoaspirativa, está internado, mas quando ele sai desse hospital para ele voltar para o serviço, muitas vezes aquela vaga não estava lá. Então a gente precisa começar a pensar em estratégias, mas isso é mais amplo até mesmo de políticas públicas Sim. mesmo, porque às vezes os gestores não entendem que esse paciente, a vaga está lá, ele entra, ele está fulano, fila. Não, eu estou tentando gerenciar um pouco mais essa agenda. Esse é o grande desafio. Às vezes a gente somos os doidos das agendas, né? Eu tenho que encaixar, custe o que custar, e tem esse, tem um outro. Então, assim, e as famílias, muitas vezes, a gente se aproxima muito nesse processo de gerenciamento. Mas a gente tem muito essa questão do comportamento sedentário bem enraizada, porque não tem o que fazer para a cura, mas e aí? Ficar parado a gente sabe que é muito pior, né? Então a gente tem que pensar em estratégias, primeiro de convencer, né? A mesma coisa que você falou para o Parkinson, que falou, serve para os outros transtornos todos que a gente vê hipercinéticos, porque realmente esses pacientes, muitas vezes, os médicos não encaminham para a gente, porque qual que é a evidência que a gente tem na melhora significativa dessa função? Mas a gente consegue contribuir com muita coisa para eles também. Né? Dor, né? Eles têm muita dor, né? Deixam bastante de dor cervical, né? O gasto energético é altíssimo. Então, acho que a gente precisa começar a olhar um pouco mais amplo também, né? Queda é algo que a gente já está mais acostumado a estar lidando, mas a dor, a fadiga, né? Que a gente precisa começar a olhar para esses elementos também. Com certeza, Hudson. E aí eu me lembro de uma conversa, acho que foi até no Cobra Fi que a gente discutiu um pouquinho, quando dá alta, né? Você dá alta, a gente não tem como dar alta, né? Muitas vezes o que é que a gente faz? Assim, a experiência que eu tenho lá no serviço, que também é serviço público, assim, eu estou há 20 anos aí no serviço público e muitas vezes eu converso com o Hudson nessas angústias que a gente tem. Eu costumo dar alta assistida, que é o que às vezes o paciente não precisa ficar indo toda semana regularmente para fisioterapia, mas ele vai para mim ali de 3 em 3 meses, ou no período menor, ou no período maior, depender da necessidade de cada um. E aí o que é que entra, Hudson? É a orientação para casa. Né? Se hoje a gente tem a questão do telemonitoramento, a gente consegue chegar nessas pessoas de uma forma diferente hoje em dia, a gente consegue estar mais próximo. E a gente não pode dar tchau para essas pessoas porque elas faltaram uma vez, porque tiveram um período off e não conseguiram ir. Tem uma série de situações assim que a gente pode relatar do dia a dia da gente, né? A gente que fica com isso, que atende só isso todos os dias, tem inúmeras situações que faz com que o paciente falte. Falta de rede de apoio, né? Naquele dia não tem quem leve, não consegue ir sozinho. Então, assim, tem uma série de condições. Então, a gente é mais uma demanda aí a gente pensar, né, no gerenciamento dessas condições assim, né, na questão de serviço mesmo, né, como estruturar o serviço, como reorganizar os serviços pensando por esse lado. A gente não pode deixar essas pessoas de lado. Elas tendo 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos de acompanhamento. Né? Não é o tempo de doença que ela tem que vai fazer com que ela tenha direito ou não à fisioterapia. Né? A gente precisa abraçar essas pessoas e é essa causa. A gente não pode dar as costas para ela. É coordenação, não pode ter tantas faltas, tal. Tudo bem, mas ele continua sendo Até a paciente questão nosso, da ele pode busca voltar ativa, né? depois, Até mas a busca. então, assim, não tem como a gente fazer isso, não tem como ser diferente. Eu sempre compro briga com isso, mas é desse jeito, não tem como ser. Lu, acho que você vai concordar comigo, né?
Para briga sobre tratamento fisioterapêutico virou minha aula. Faz parte da diretoria científica. Mas eu acho que tem uma forma. Eu não sou de serviço público, eu faço pior. Eu tenho serviços privados que eu faço a minha sócia arrumar um jeito de me deixar atender 30% de atendimentos não pagos. Então, isso é muito maravilhoso. A coisa que eu mais me orgulho da minha vida é que eu tenho 2 serviços que funcionam com 30% de atendimentos sem custo. Então, eu fico no meio do caminho e deixo que elas se resolvam, porque a minha regra é: passar na minha porta é meu. Então, se não quer que eu atenda, eu não deixo passar na porta. Mas, eu acho que, nem vou falar tanto como convidada, eu acho que eu vou falar como diretora científica. Você sabe qual que é a nossa angústia? Porque a gente tem que entender qual é a evidência da fisioterapia neurofuncional. A nossa especialidade está comprovada na ciência, porque a neurociência prova a neuroplasticidade, a neurociência prova o aprendizado, a neurociência prova a participação, a neurociência prova o desejo. Isso tudo é fisioterapia neurofuncional. A gente tem que parar de tentar encaixar o paciente em método e técnica e encaixar o paciente no que ele precisa. Não é nem encaixar, é ser humilde o suficiente para chegar e falar assim: o que você quer fazer da vida? Que eu vou fazer junto com você. Porque quando você tem esse olhar, você está falando de aprendizado motor. O aprendizado motor não precisa mais ser provado. Ele já foi provado, reprovado. Não tem, a gente tem que... A fisioterapia neurofuncional, tem uma coisa que a Brafim me ofereceu de presente, é que a fisioterapia neurofuncional está provada na ciência. A gente não tem mais como discutir se a gente é importante ou não, se ela é importante ou não. Ela já foi provada. O que a gente não sabe é a dosimetria. E isso eu concordo. Eu preciso entender o que é melhor, como é melhor, o quanto eu preciso fazer. O menos é mais. Qual é o menos para promover o melhor? Não é quanto mais melhor, porque eu acho que essa é a grande diferença do olhar do serviço público para o olhar do serviço privado. E como eu fico num serviço privado que tem desejo de atender sem custo, eu acho que isso fica claro. Eu não quero mais para ser melhor. Eu quero o menos possível, porque eu não quero meu paciente na fisioterapia, eu quero ele na vida. É totalmente diferente. Então, eu não quero ele o dia inteiro naquela confusão. Mas eu acho que quando eu penso, e aí agora eu fugi logo, porque eu acho que isso é muito importante de falar num momento como esse, que a gente tem o Parkinson, tem diretriz, é uma outra hierarquia da ciência, né? Assim, é isso, 25 anos fizeram muito bem para o Parkinson, é uma outra hierarquia. Mas quando a gente pensa em fisioterapia neurofuncional, entender que a fisioterapia neurofuncional não precisa ser mais provada. A gente já sabe, porque, e não é que a avaliação e o estudo da técnica, do tipo, provou. A neurociência provou a importância da nossa participação na vida do paciente. A gente tem que entender dosimetria, mas entender a dosimetria não para o mais é melhor. Entender a dosimetria que funciona para o SUS. Porque a gente tem que ter se orgulhar dessa vertente que é quanto menos eu preciso intervir para que meu paciente tenha um bom resultado. Porque eu quero que ele viva. Eu não quero ele dentro do meu serviço. Quero que ele viva e eu quero atender mais gente, né? Sim. Exatamente. E eu quero ir na festa, na pediatria fácil. Eu falo: eu quero ir onde? Eu quero ir no aniversário, eu quero ir na formatura. Eu quero virar para a mãe e falar assim: olha, deixa no passeio da escola. Vamos para acampamento. Vamos para o pula-pula. É isso que a gente quer, porque a gente tem que mudar essa visão. E esse é o papel da Brafim. O papel da Brafim não é, quando a gente, muitas vezes as pessoas se ofendem, a Brafim não faz apologia a métodos e técnicas. Que bom, a gente faz apologia à fisioterapia neurofuncional. E a gente já entendeu que a gente não precisa ser provado, a gente precisa ser compreendido dentro de parâmetros para que a gente possa oferecer o melhor parâmetro para o nosso paciente. Porque a gente já tem a diretriz que se chama CIF. É isso que a gente quer. É para lá que a gente está indo, eu já sei para onde ir. Então, porque como eu responderia essa pergunta como uma fisioterapeuta da neurofuncional que trabalha com transtorno do movimento, assumindo que eu não tenho ciência sobre a minha área. Eu não tenho artigos para discutir o que eu estou fazendo.
O máximo que eu posso dizer é que a neuromodulação é positivo, mas seria um conflito de interesse de eu falar que eu não vivo sem a neuromodulação, porque eu sou o conflito de interesse sobre isso. Mas eu não tenho ciência, se eu for olhar para a fisioterapia dentro do contexto da distonia na criança. Mas eu tenho ciência sobre a fisioterapia neurofuncional, e é ela que me guia todos os dias. Então, eu acho que a gente precisa começar a discutir a fisioterapia neurofuncional sem títulos, mas também olhar para a dosimetria, que eu acho que é exatamente essa, Paula. Qual que é a dosimetria para cada condição de saúde dentro dos transtornos do movimento, uma vez que a gente já entendeu sobre aprendizado, sobre neuroplasticidade, sobre neurociência? Eu acho que isso é um aspecto muito importante, porque eu não consigo mais, eu descobri esse final de semana, responder essa pergunta sobre tratamento como fisioterapeuta. Só consigo responder, pelo menos por mais um ano, como diretora científica. Eu estou com viés, lógico. Né, isso é importante, Lu, porque assim, a vida do sujeito, né, da pessoa, não pode ser ir para terapias. Eu estava conversando isso ontem. Né? Se a gente for pensar, porque precisa de fisioterapia, precisa de fono, precisa de psicólogo, e, gente, é o dia, não é. A gente está aqui para poder ajudar, né? Mas a gente quer ajudar, quer ter uma melhor qualidade de vida no seu dia a dia. Então, vá viver, vá fazer as atividades que você gosta, incorpore o hábito do exercício físico no seu dia a dia, fazendo uma coisa que é prazerosa para você. Não precisa ir para o serviço de fisioterapia para se exercitar. Não, vai quando é preciso. A gente precisa, de fato, sim, frequentar. Mas não que seja aquela coisa maçante, não precisa estar ali todos os dias, por tanto tempo e tal, tal, tal. Né? Então, assim, eu acho que essa visão, assim, a gente precisa desse suporte, as pessoas precisam do nosso apoio, a gente faz um trabalho conjunto, mas não é só isso. Né? Só isso não vai levar a pessoa a lugar nenhum, porque ela precisa utilizar aquilo dali que a gente está trabalhando no dia a dia dela. Eu acho que esse é o nosso papel. Né? É o movimento para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para a sua funcionalidade. Né? Não é só ficar restrito à nossa atuação ali, pensando unicamente em termos de serviço. Né? A gente tem mais uma pergunta aqui, e aí a gente encerra, que é da Ana. Ela está perguntando a experiência sobre a utilização de estímulo sensorial no tratamento de distúrbios do movimento. Posso começar? Pode sim. Bom, as minhas abordagens, eu trabalho muito com estímulo sensorial, então se a gente for pensar, né, nas disfunções dos núcleos da base, se a gente for pensar na doença de Parkinson, que é o que eu tenho mais experiência, é um transtorno do planejamento de movimento. Então, a gente sabe que as áreas secundárias motoras, onde a gente tem uma privação, né, em razão da depressão dopaminérgica, elas são absolutamente dependentes das informações sensoriais. Então, para planejar movimento, a gente precisa de informação sensorial, o paciente precisa conhecer o corpo dele, o paciente precisa conhecer o ambiente que ele está inserido. Então, os estímulos sensoriais, as referências internas, externas, são absolutamente importantes para o tratamento de pacientes com doença de Parkinson. Na ataxia também, ela é bem relevante também, né? A gente pensa muito na transferência de peso por si só, né? Muitos pacientes, eles não conseguem transferir peso. Aí sim, é clássico que a gente acaba utilizando as caneleiras, né? Ou mesmo o enfaixamento que seja, ou fechar a cadeia, como a gente falou, que nada mais é do que você aumentar os inputs sensoriais, né? E ajudar muito nesse processo de organização. Para a mão, por exemplo, eu observo muito que exercícios sem nada segurando é mais complexo. Se você coloca um bastão para ele segurar, ele já consegue se organizar melhor. Né? Então, acho que é melhorar essas entradas sensoriais, né? Por fundos de tarefas também. Eu acho que talvez a minha melhor resposta seja que as vias sensoriais são a porta de entrada do controle do movimento. Não existe fisioterapia neurofuncional sem a gente ter um planejamento sensorial. Não existe intervenção, não existe nenhum tipo de atividade que a gente possa fazer sem esse olhar. Eu acho que o olhar para o processamento sensorial para a via de entrada tem que ser contínuo, constante, adaptável e flexível em todas as sessões, em cada um
uma das atividades que a gente executa, isso faz parte da nossa essência para o controle do movimento. Como eu fui a última a responder, Lore, antes de você acabar, eu vou fazer a parte do sim, você tem que organizar o serviço, que é, fale do Cobrafim, do Cobraf, olha, eu já tô, gente, o Cobrafim, ele tá empregado no nosso coração. Mas comente do Cobraf, porque o Cobraf, 2024, ele vai ser presidido pela nossa magnífica Lorena Rosa, isso é um orgulho para a Brafim, um orgulho para o Departamento de Transtornos. Eu tenho certeza que vai ter um toque muito querido dentro da neurologia para os transtornos, porque eu sei das pessoas envolvidas, então, por favor, comente sobre o Cobraf, que eu acho que é importante, porque as pessoas mais novas, quando estão se formando, é muito abstrato o transtorno do movimento. A gente é da neuro, e a neuro muitas vezes é representada por condições de saúde com uma incidência maior, não por todas as condições de saúde. Eu acho que esse Cobraf para o transtorno do movimento vai ter um dendê diferente. Quem sabe na copediatria também, não é? Gente, eu tenho uma expectativa para a pediatria. Assim, eu estou aqui, meu amor, estamos em dezembro, no final do ano, com cara de acabados aqui. Você pelo menos pode para a pediatria, porque eu vou ficar magoada. Ai, pois é, gente. Então, assim, o Cobraf vai ser de 1º a 3 de agosto aqui em Salvador. A gente está com a comissão científica, assim, com grandes nomes, né, referência aqui no Brasil. A gente está preparando uma programação muito boa, não é porque eu estou presidindo que eu estou dizendo isso, mas de fato isso está sendo planejado com muito carinho. E a gente tem, assim, não posso deixar de falar, a Miriam, né, que é a presidente da Brafim, está na comissão científica. Então, Luanda, você também pode puxar as orelhas dela, né, para puxar aí para a parte da pediatria, dos transtornos do movimento. Eu sei que ela está na saúde da criança e do adolescente, mas a gente não vai deixar de abusá-la em relação à neuropediatria, né? Não podemos deixar. Amor, me ligou, falou bom dia, eu falo disso. E no caso, Miriam me liga às 6 da manhã. Não, mas brincadeiras da parte, assim, eu acho que é importante entender que a presidente do Congresso Brasileiro de Fisioterapia é alguém da fisioterapia neurofuncional, é alguém de transtornos do movimento, é uma levantada de bandeira para a nossa área, a gente tem que prestigiar. É uma oportunidade única. Tenha certeza, não, a gente vai estar para te apoiar em tudo. O que você precisar de estar para te apoiar? Eu não pedi autorização, nem sei se eu posso, mas estou divulgando o Cobraf. Somos associações parceiras, porque assim, é um orgulho ter alguém na funcional presidindo o Cobraf, é um orgulho ter alguma coordenadora de departamento de transtornos presidindo o Cobraf, ter esse envolvimento, então assim, que as pessoas participem. E não só do Cobraf, mas encham as salas quando o tema for transtorno do movimento. Para falar de distonia na criança, a gente precisa ter público. A gente precisa dessas possibilidades. Então, assim, já que a gente está finalizando o ano, fazendo uma live, todo mundo cansado, né, nesse contexto, que as pessoas se animem para ir para Salvador. Que desejo para você que seja um evento magnífico, que você consiga discutir o que vocês tanto amam dentro do departamento, com a sabedoria, com a delicadeza, a humildade e humanidade que o departamento de transtornos tem, que o Cobraf tenha esse reflexo e que esses temas sejam discutidos. Da minha parte, fica tranquila que eu vou cobrar a Miriam. Fica bem tranquila, que vai dar tudo certo. Muito obrigada. E assim, eu fico muito grata, né, assim, a você pelas suas palavras. A gente que acompanha, a gente se conheceu, né, na diretoria da Brafim, acho que isso daí, o Hudson também, a gente terminou se aproximando mais, né, então acho que são presentes, assim, que a gente teve e que a gente carrega aí para muitos lugares, né. E também, assim, a gente tem a Ellen Beatriz, que é a presidente da comissão científica, que também é da neuro, né, então a gente tem que ter cuidado com o viés neurofuncional aí no Congresso. E Clinton, que também, né, da Brafim, está na comissão científica.
A gente pode ter Mas um viés, mas a gente pode ter orgulho, porque um Cobrafim eu posso garantir que a gente vai falar muito de transtornos. A gente tem a possibilidade de ter a Tamine como uma das responsáveis pela programação científica internacional. E, assim, eu acho que é muito importante que essa live se torne muitos outros pedacinhos, né, que a gente possa ter essa programação ao longo do ano, que esse tema possa ser discutido com frequência, que ele comece a fazer parte dos nossos congressos, das nossas vidas, um papel que ele papel que a sociedade precisa, não que ele merece, mas que a sociedade precisa, porque é para isso que a gente existe, é por isso que a gente se formou. E uma coisa importante, Já Lu, me assim, despedindo, Lori, muito obrigada pelo convite. não fuja dela. É só para terminar, assim, que é uma coisa que é importante, a gente sempre fala assim da neuro, mas as especialidades se complementam, né? Então, muitas vezes a gente está na neuro, mas a gente precisa ter um outro olhar, ter uma outra visão para justamente oferecer esse cuidado integral, né? Isso acho que a gente está pensando muito nisso no Cobraf, né? A gente vai reunir todas as especialidades, mas não cada uma em um canto, né? A ideia é que as coisas conversem entre si. Acho que isso que faz sentido na fisioterapia, né? Então isso é um ponto importante para a gente. Muito bem, muito obrigada a vocês pela participação, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, aos que ficaram até agora. E eu vou deixar a live gravada, espero não fazer nada errado, viu, Hudson? Vou seguir aqui as suas recomendações. Muito obrigada, a gente vai aproveitar para... Se você quiser, tá perdoado. Eu sempre perco a live da Brafim. Acho que Jaime corta meu pescoço. E aí aproveitar, né? Desejar um final de ano tranquilo para todo mundo, que o próximo ano seja de realizações e que a gente consiga cada vez mais se engajar na nossa área, assim, defender as nossas bandeiras, né? Tanto de conhecimento e educação em saúde aí, não só para profissionais, mas como para os pacientes e suas famílias também, né? Sim. Vocês querem falar mais alguma coisa? A Lu já se despediu. Só agradecer mais uma vez, um beijo grande para todo mundo. Obrigada, Lorena, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada aos colegas que dividiram essa noite tão alegre com a gente. E quem ficou aqui também nos ouvindo, muito obrigada. É uma alegria muito grande mesmo fazer parte da Brafim, fazer o que Deus me permitiu fazer, que eu amo tanto. Muito obrigada. Olha, o negócio a gente combinou que era para 1 hora, tá mais de 1 hora e meia. Pois já. é. O papo tá super agradável, daria para continuar mais um pouquinho. Mas muito obrigado para quem está aí acompanhando, né? A gente passou uma mensagem, que a gente consiga realmente buscar, né? Quem sabe custo-efetividade nos próximos anos, né? Que eu acho que é o nosso desejo, e focar as nossas diretrizes também, os raros e as disfunções menos frequentes. Obrigado, Lori, pela oportunidade. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.